Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacanha, criei esse canal para passar informações sobre o cultivo de plantas em vaso, fora do solo, tá? Para passar informações técnicas, mas numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo, ok? E também criei esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para a Casa Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje o assunto é substratos, né? Vou falar um pouquinho da porosidade, mas principalmente, né, da aferição, né? Como medir, tá, a porosidade de um substrato. Fique até o final, é um vídeo bem curtinho, com muitas informações bem importantes, tá certo? Para fazer a aferição da porosidade, a gente precisa basicamente do substrato e dessas duas jarrinhas graduadas, né? Tá certo? Então aqui eu tenho uma jarra de 1 litro com 500 ml de água, né? E aqui eu tenho também um jarro graduado com 500 ml de substrato. Esse substrato é um substrato comercial. Então, qual é o passo? É simplesmente eu pegar esse substrato e colocar aqui nesse jarro, tá? Se a matemática desse certo, seria meio litro mais meio litro, que daria 1 litro, tá? Mas isso não vai ocorrer. Então a gente vai pegar a jarra com substrato, tá? Meio litro, e vamos adicionar. Então, como a gente falou para vocês, né, o meio litro de substrato mais o meio litro da água não vai dar 1 litro, tá certo? Então aqui vocês podem perceber que está em torno de 700 ml, né? Então, o que significa isso, 700 ml, né? Significa simplesmente o seguinte, né? Esses 200 ml que subiu, né, significa a parte sólida desse substrato. Vocês viram aqui, né, que finalmente aqui deu 700 ml no total. Então, isso significa, né, que 200 ml, tá, do substrato eram sólidos. Então 300 é a sua porosidade. 30% é a porosidade desse substrato. Como sempre eu falei, né, e falo, tá? Não existe o melhor substrato, não existe isso, tá? Isso depende do seu manejo, tá? Então, um ótimo substrato para uma pessoa que está utilizando no sistema de produção, talvez não seja o melhor para você na sua casa, ok? A gente vê muitos vídeos, muitas pessoas comentando, tá? Sem ter muita ideia do que está falando, tá certo? Então, primeira coisa que se precisa conhecer com relação a substrato, né, é a porosidade, tá? É a porosidade. Então, primeira coisa, né, seria verificar nesse material qual a porcentagem, tá, da porosidade, qual o material de, digamos assim, de substâncias, né, de elementos que tem o seu substrato, vocês estão entendendo? Então, somente após isso, tá, é que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, tá, sobre os substratos, ok? Muita gente que começa a cultivar planta acaba perdendo as plantas, vocês sabem disso, né? Por não entender esse fato, tá? Aliás, tem que entender também um pouquinho das funções das partes das plantas, ok? Quando eu falo, né, entender um pouquinho das partes das plantas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a maioria das raízes, né, elas não suportam,
tá? Digamos assim, o inundamento, né? Não sei se a palavra está correta, né? Mas eu acho que é encharcamento, tá? Seria o excesso de água na qual os poros vão estar totalmente, elas vão estar completamente preenchidas com a água, tá? E nesse caso você não tem o ar. Só que nesse sentido, tá? As raízes não vão ter oxigênio para respirar. As raízes são células que respiram, tá? Não só as raízes, né? As plantas como um todo respiram, mas as raízes basicamente respiram. Então, a ausência, tá, de oxigênio, tá, nos poros, isso vai fazer com que essas células das raízes acabem morrendo asfixiada, afogada, né? Por isso que a gente tem que falar aqui, principalmente da porosidade, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá certo? Então, nesse vídeo, né, na verdade a gente está passando uma gravação que eu já realizei, tá? Eu ensino de uma forma assim tão simples, né, como que você pode fazer, tá, esse levantamento da porosidade, tá certo? Para quem está começando a cultivar as plantas, né, ou mesmo cultiva, vamos entender esse fator porque é muito importante, tá certo? Bom, vocês viram, né? Não tem segredo nenhum, tá certo? Com praticamente 2 vasilhames, né? Com seu volume correto, né? Eu aconselho fazer sempre utilizar 2 vasilhames de 1 litro. Qualquer pessoa tem isso aí na sua casa, né? Você pode fazer você pode medir, né, a porosidade do seu substrato e começar a entender um pouco melhor o seu substrato, tá? Eu gostaria de falar aqui também sobre o substrato, tipo de substrato, né? Se ela é substrato de origem mineral, se ela é de origem orgânica somente e tudo mais, ok? Mas o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então a gente vai ficar somente nesse sentido, tá certo? Eu estou fazendo outros vídeos para fazer a aferição de outras características importantes do substrato que vocês têm que entender, tá certo? Ok? Eu tenho basicamente 3 livros de substrato, né? Eu tenho, praticamente já estão todos esgotados, né? Mas a gente está acabando de escrever e possivelmente no primeiro semestre do ano que vem a gente esteja lançando um novo livro de substratos, né? E todas as suas características importantes para o cultivo de plantas, né, fora do solo, tá certo? Então, se vocês puderem aguardar, ok? Esse livro a gente provavelmente vamos estar lançando o ano que vem, ok? Vocês que estão entrando no canal agora, se gostaram, né, do nosso vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá certo? Inscreva-se, isso é muito importante para a sobrevivência do nosso canal, tá certo? Então, conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica o trabalho aqui, né, para uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para o Lar, né, Amigo de Jesus, da Irmã Conceição. Tá? Essa entidade abriga crianças em tratamento de câncer aqui em Fortaleza e a gente precisa, tá, ajudar esse pessoal e eles estão aceitando muitas coisas, tá certo? Eu vou deixar aqui o telefone, tá? Se vocês puderem entrar em contato, tá? É muito interessante, muito importante para essa entidade, ok? Conto com vocês. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha,
compartilhe o vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso canal, tá? A gente está perdendo muito inscritos, eu não sei porquê, mas precisamos da sua colaboração, tá? Para continuar esse trabalho, ok? Então, eu conto com vocês.